porque eu creio que se tem uma mensagem nas Escrituras que faz parte daquele que é o ponto central do que Deus quer fazer na nossa vida, é este de Efésios 3,19, que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 3, nós vamos começar por aí e ler rapidamente esse trecho da carta de Paulo aos Efésios, relembrando o que foi dito nas últimas semanas. E Deus tem algumas surpresas para você hoje aqui. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui a partir do verso de número 14. Diz assim: por esta causa me ponho de... Eu faço essa pausa assim só para saber se a Bíblia de vocês está aberta, vocês estão lendo, viu? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo faz muitas orações na Bíblia, mas todas elas são em favor dos santos. Não é da família do pastor Eduardo não, que é dos santos, mas de todos os santos que são separados por Cristo, aqueles que têm um compromisso com a obra do Senhor, aqueles que têm a sua visão voltada para Deus. Santo não significa perfeito, significa separado. Separado para quê? Separado para um propósito. Eu posso dizer que eu sou santo, você pode dizer que você é santo ou santa, à medida que a sua vida é comprometida com uma causa. E a santidade, ela não tem a ver com perfeição, mas com um processo de aperfeiçoamento que se dá na vida daqueles que se comprometem com uma causa. Como Deus diz a Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Não ser perfeito para andar na minha presença. A religião criada pelo homem diz: ser perfeito para poder fazer parte da nossa religião. Jesus diz: anda na minha presença para que você se torne perfeito. Então é uma coisa completamente oposta, diametralmente contrária, e não tem nada a ver uma coisa com outra. A religião é uma coisa, a vida cristã é outra coisa. A religião é o homem tentando agradar a Deus. A vida cristã é Deus vindo para viver no homem. Por isso, jamais confunda a religião com cristianismo. Cristianismo não é religião, cristianismo é Cristo em vós, a esperança da glória. E quando Paulo ora aqui, ele ora para que cada cristão tenha esta revelação da plenitude de Cristo, da plenitude de Deus no seu coração, e para que todos possam estar alicerçados, arraigados em amor, a fim de que possam compreender todas as dimensões do amor de Deus, e desta maneira expressar a vida dele nesta terra. Quando você olha uma coisa em 4 dimensões, você vê a coisa plena, não é verdade? Porque as 4 dimensões revelam todos os lados de alguma coisa. Imagina você que Cristo pode ser visto em 4 dimensões neste mundo, através da vida da igreja. Ele pode ser visto corporeamente, porque você vai no cinema, você assiste uma dimensão, 2 dimensões, agora tem os filmes 3D,
mas 4 dimensões, só algo que tem corpo, de fato, pode ser visto. Então nós vemos aqui que o grande projeto de Deus, através do Efésios 3,19, é que as 4 dimensões, ou seja, o Cristo vivo, o Cristo corpóreo, seja revelado através da vida da igreja em todas as partes, começando lá na sua casa, com a sua família, no seu lar, nos seus relacionamentos e avançando por todos os lugares aonde você e eu possamos estar. Então talvez nós tenhamos uma visão limitada do que significa a plenitude de Deus, mas através dessas ministrações nós vamos estar não só ganhando conhecimento, mas também ganhando a revelação do que isso significa. Eu quero aqui fazer uma pausa para explicar uma coisa para vocês. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela diz em todos os livros, 66 livros que ela possui, contam absolutamente a mesma história. Os 66 livros da Bíblia contam absolutamente a mesma história de formas diferentes. Eles falam sempre a respeito do propósito de Deus e da fraqueza do ser humano, do propósito de Deus e da fraqueza do ser humano, do propósito de Deus e da fraqueza do ser humano. Mas em Cristo Jesus, um novo elemento, e Cristo está presente em todos os livros da Bíblia. Aliás, se você às vezes quiser um passatempo muito edificante na sua casa, com a sua família, eu até oriento aí para os nossos líderes que trabalham na formação dos nossos obreiros, desafiem a família, às vezes num tempo ali de diversão, a procurar Cristo em cada livro da Bíblia, e você vai encontrá-lo em todos os livros da Bíblia. Viu, Bruno, para você que trabalha aí com jovens, para os nossos acampamentos de jovens e adolescentes, procurar Cristo em cada livro da Bíblia, e vocês com certeza vão se surpreender, porque Ele está presente em toda a Bíblia, de alguma forma representado, Ele está ali. Desde o jardim do Éden, a Bíblia diz que quando o homem pecou, foi sacrificado um animal para que a pele deste animal cobrisse a nudez do homem, e ali estava Cristo representado. Então Ele está representado de diversas maneiras. Uma outra representação de Cristo ainda no livro da Gênesis é na Arca de Noé, aquilo é Cristo, e você vai seguindo e vai encontrar muitas passagens aonde você encontra Cristo em cada um dos 66 livros que a Bíblia apresenta. Deus nunca mudou o seu propósito. A Bíblia não tem revelação que não seja vinculada ao propósito de Deus de salvar e transformar o homem, dando ao homem a plenitude dele. Qualquer outra coisa que vá além disso é especulação, é invenção, é adivinhação, porque criaram um misticismo em torno da Bíblia que não faz parte da Bíblia. Esse misticismo de revelação, de mistério, não existe revelação e mistério de Deus. O que existe é compreensão, como Paulo diz, do que está escrito. Porque o pecado cega, o pecado nos tornou cegos para as coisas de Deus. Mas à medida que nós ganhamos clareza, à medida que temos um novo coração, aliás, tem um texto na Bíblia que diz: não será necessário que ninguém vos ensine, dizendo um ao outro, conhecei ao Senhor, porque todos o conhecerão. É o texto lá de Jeremias, capítulo número 31, verso 31 e seguintes, que diz que a revelação do Espírito Santo no nosso coração nos dá clareza a respeito das coisas de Deus. Então tem muita coisa que é ensinada nas igrejas, especialmente no meio evangélico, que muitas vezes por colocar, e como deve ser colocado, né, a palavra na mão de leigos, mas sem nenhum preparo às vezes, leva pessoas a falarem coisas que não são procedentes. Por isso nós temos que trabalhar bem com os nossos obreiros, por isso nós temos que levar as pessoas a lerem a Bíblia, porque a Bíblia ela é revelada à medida que nós a conhecemos, a lemos e a buscamos. O próprio Espírito Santo nos revela o que diz as Escrituras. Por isso eu posso pregar qualquer mensagem, usando qualquer livro das Escrituras e chegar no mesmo ponto, porque a Bíblia toda fala a respeito da mesma coisa. E hoje eu quero, quando vou falar da plenitude de Deus, eu quero falar como alcançar esta plenitude. Como alcançar a plenitude de Deus. Marquinhos, você está me ouvindo? Como alcançar a plenitude de Deus? Escreve para não esquecer.
Como alcançar a plenitude de Deus. Eu vou fazer apenas uma introdução hoje, vai ser uma introdução básica, e são 3 passos para se alcançar a plenitude de Deus. Só que cada um desses passos daria para pregar pelo menos uns 5 anos. Então eu vou falar hoje, de um modo genérico, sobre esses 3 passos para alcançar a plenitude de Deus, e eu vou usar o livro dos começos. O livro dos começos, para quem não sabe, é a Gênesis, isso mesmo, vocês são quase teólogos já. Gênesis capítulo de número 12, o livro dos começos. Gênesis capítulo de número 12. Eu vou explicar o que ocorreu nesses 11 capítulos anteriores, para que a gente ganhe tempo e tenha condição, nos 45 minutos que me são concedidos aqui, de explicar para vocês aonde nós queremos chegar. Gênesis capítulo de número 12, Deus separa para si uma família, composto de um homem e uma mulher. Eu não sei se você vê alguma similaridade, né, na primeira família, mas Deus sempre trabalha na família. E esta família, embora sejam todos parentes desde a primeira família, né, porque tudo começou com uma única família, cujo pai se chamava Adão e a mãe se chamava Eva, pelo menos no que diz respeito ao projeto de Deus. E a primeira família, constituída por Adão e Eva, falhou no projeto de Deus de constituir para ele um povo. Daí Deus chama uma segunda família. Quem se lembra do nome do patriarca dessa segunda família? Não, a segunda família. Como? Noé, muito bem. A segunda família que foi chamada foi a família de Noé. E em Noé também houve um fracasso em relação ao projeto de Deus. E aonde se deu o fracasso do projeto de Deus em Noé? Em Adão e Eva se deu através da introdução do pecado. Eles fizeram o que era mal diante de Deus, fizeram o que Deus mandou não fazer. Em Noé também houve um fracasso histórico muito conhecido, que se transformou num business especialmente para as escolas de inglês. Foi a Torre de Babel. Vocês sabem tudo, hein? Torre de Babel. Na Torre de Babel, o homem revelou o seu projeto de engrandecer o seu próprio nome. E aí Deus frustrou a construção da Torre de Babel, porque Noé se achou junto com a sua casa, né? Deus escolheu a gente, olha, agora vocês nos respeitem, afinal de contas, nós somos aqueles que Deus escolheu, Deus me escolheu para fazer a arca, então agora vocês, por favor, me reconheçam, vocês agora me tratem como uma celebridade, e tem mais, nós vamos construir aqui uma torre bem alta, para que todo mundo que olhar para essa torre, se lembre disso, e possa reverenciar-nos, e dar-nos a glória que nos é devida. Foi essa mais ou menos a reação que Noé teve, depois de ver Deus usá-lo daquela forma extraordinária. Adão tinha sido usado de uma forma extraordinária. Alguém se lembra qual foi a forma extraordinária que Deus usou Adão ou não? Alguém falou aqui. Como foi? Deu um nome a todos os animais que Deus havia criado. Então, todo mundo que Deus chama, Deus dá a participar da sua obra. Só que às vezes o homem se torna muito convencido de que é indispensável para a obra e que é melhor do que o dono da obra. Aí acaba colocando tudo a perder. Você está vendo que a história sempre se repete? O objetivo de eu estar fazendo esse exercício com vocês aqui nesta manhã é para mostrar que a história sempre se repete. Muito bem. E repete até os dias de hoje. Às vezes Deus quer convidar o homem a fazer parte da sua obra, aí já começa a maltratar todo mundo, já começa a achar que é mais do que os outros, aí põe tudo a perder e tem que começar tudo de novo através de outra pessoa. Nós tivemos um episódio de uma pessoa que conviveu conosco durante alguns anos, e a mulher tinha uma obsessão de se tornar uma pastora. E o dia que ela foi ordenada pastora, não pelo nosso ministério, esse pecado eu não carrego na minha vida,
ela dava de dedo no marido, falava, agora você tem que me obedecer, porque agora eu sou a pastora. Eu falei, miseriqueima. Mas é basicamente isso que as pessoas fazem. E acabou se separando do marido, perdeu a família, e a separação houve em outros membros da sua casa. Hoje está um cá, outro lá, porque se perdeu no processo. Por isso que a plenitude de Deus se faz necessária em nossas vidas. A palavra plena significa, ou pleno, significa completo, cheio. Não há lugar para vaidade, não há lugar para esse tipo de comportamento equivocado do ser humano, e nós podemos cumprir com fidelidade a palavra de Deus. E Abraão, que é a terceira geração do chamado de Deus, é novamente incumbido de um projeto que eu quero agora pedir em nome de Jesus, que você preste toda atenção, porque aqui está o segredo que vai levar você a compreender. E eu digo segredo não é porque Deus escondeu, é porque nós perdemos a visão para enxergar, mas à medida que voltamos a enxergar, segundo a oração que Paulo faz na carta aos Efésios, ele ora para que nós ganhemos a compreensão, e ele já tinha feito em Efésios 1,19 a mesma oração. À medida que nós temos essa revelação, a palavra se torna o que Davi diz lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você ganha uma lâmpada nos pés e luz nos teus caminhos. Então, nós vamos ver aqui a seguinte declaração. Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão foi chamado o pai da fé por causa deste versículo 4 que você vai ler junto comigo agora. O que está escrito aí? Partiu, pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. Isso torna Abraão o pai da fé. E isso torna cada um de nós um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um jovem, cheios de fé, quando nós fazemos conforme nos ordenou o Senhor. Agora, nesta simples declaração, e eu vou ficar em pé por alguns segundos aqui, embora não possa, nessa simples declaração reside tudo aquilo que eu e você precisamos para ter uma vida transformada e para termos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a plenitude de Deus. Quem lê esses versículos, esses 4 versículos, dá a impressão que aqui tem pouca coisa, só isso, pastor. O senhor me faz acordar de madrugada, quase 9 horas da manhã, levantei da cama, para vir aqui para me dizer só essas 3 coisas, pastor, que decepcionante que é. Sair daqui frustrado hoje. É só isso. E se você fizer só isso que está escrito aqui, você vai ter a plenitude de Deus, que é Cristo Jesus, em sua vida. Você vê como as coisas de Deus são simples? Mas agora eu garanto para você, que eu seria capaz de pregar pelo menos uns 5 anos, com cada um desses pequenos passos que nós vemos aqui descritos. E eu quero começar aqui pelo primeiro passo, e vou ficar só nele, uma parte dele, nesta manhã, quando ele diz assim, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua, você pode dizer isso comigo? Sai da tua terra. Você pode me ajudar mais um pouquinho agora, ministrando a pessoa que está ao seu lado? Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas isso chama socialização. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado, o propósito de Deus é que você saia desta terra. Tem irmão que chegou aqui hoje de manhã, que estava em dúvida se mudava para Curitiba, para São Paulo, vai falar, Deus falou comigo, já compra a passagem hoje, vai embora amanhã. Mas não tem nada a ver com isso não, viu? Porque eu já ouvi esse tipo de besteira, o cara estava querendo saber se mudava para algum lugar, abriu a Bíblia em Gênesis aqui, sai da tua terra, e falou, Deus falou comigo, foi, se arrebentou inteiro,
porque não sabia discernir a palavra de Deus. Mas o que a palavra está dizendo aqui, sai da tua terra. Eu não sei se vocês sabem, tem uma palavra na Bíblia que diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque esta terra foi entregue nas mãos de Satanás por Adão e Eva lá no jardim do Éden. E quando Satanás vai provar a Jesus no deserto, lá no texto de Lucas capítulo número 4, ele diz assim: se você prostrado me adorar, eu darei a vocês todos os reinos da terra e a sua glória, porque a mim me foram dados, ou a mim me foram entregues. Ou seja, Satanás tem legitimidade sobre esta terra. E quando Deus fala com Abrão, Deus logicamente usa uma verdade física, uma história real, para ilustrar algo que é figurado e que é a sombra, como diz o texto de Hebreus, daquilo que ele haveria de fazer no mundo espiritual. Quando Deus fala a respeito de sair da terra, e você vai se lembrar de um outro texto das Escrituras, que está lá no Evangelho de João, quando Jesus diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus falava de nos tirar da terra. Jesus falava de nos remover desta realidade espiritual na qual nós vivemos. Se você parar um minuto para pensar, todas as dores, dilemas, sofrimentos, angústias, tristezas que qualquer um de nós pode trazer no seu coração, está vinculado a esta terra. O céu não produz nenhum dano no nosso coração. E os danos que o inferno ele produz através desta terra. E o que eu acho interessante, dentro desse ponto de vista, é que apesar de tudo isso, nós somos tão apegados a esta terra, não é verdade? Tem um ditado que diz assim: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Todo mundo quer ver Deus, mas pergunta se alguém quer morrer hoje. O cara passa a vez: não, pode ir na minha frente, vai você primeiro. Por que isso? Porque nosso coração está preso a algo que nos prende não só fisicamente, através da lei da gravidade sobre este solo, porque existe uma lei chamada lei da gravidade que diz que todos os corpos são atraídos ao centro da terra. O que mantém você com o pezinho no chão é porque existe uma força no núcleo da terra que atrai cada um de nós, chamada lei da gravidade. Mas essa lei da gravidade, ela tem uma gravidade muito grande, porque ela traz consigo ao coração de cada um de nós, cada uma das misérias que constituem o motivo do sofrimento no coração de cada um de nós. Quantos gostariam hoje aqui de se ver livres de todo o sofrimento? Levantem a mão. É só para saber se tem algum masoquista entre nós aqui. Masoquista é quem gosta de sofrer. Então não tem nenhum, então eu vou continuar a ministração. Senão eu ia fazer uma pausa para expulsar o demônio do masoquismo. Mas imagina você, há algo que te fere, mas há algo que você não desgruda. Imagina você que se teu bichinho de estimação é um porco-espinho, e você vai dormir com ele todo dia. Vai levantar cheio de espinho, mas não larga do bichinho porque gosta dele. Outro dia eu estava assistindo o Jornal Nacional, tinha uma mulher lá no Rio de Janeiro passeando com o cachorrinho dela na rua, não sei quantos viram isso, caiu um porco-espinho de cima do poste na cabeça dela. A mulher teve que ser levada para o hospital, uns espinhos desse tamanho, e ela foi feliz da vida, falou: graças a Deus que não caiu em cima do cachorro, ia matar o bicho. A mulher estava cheia de espinho enfiado na cabeça. Eu falei: misericórdia, deve ter doído pra caramba. Mas é mais ou menos assim a vida nessa terra. É você viver com um porco-espinho. Está te ferindo, está te machucando, mas você não quer largar dele. Ele é tão bonzinho. Ah, mas machuca. Ah, mas não tem importância.
Eu quero dizer para você que a plenitude de Deus, ela arranca do coração do homem todo sofrimento, toda dor, toda angústia. Parece brincadeira isso que eu estou dizendo, mas é uma realidade. O apóstolo Paulo era capaz de, no meio das maiores provações da sua vida, dizer: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele era capaz de dizer: esta leve e momentânea tribulação tem um peso de glória. Ele era capaz de reconhecer a Deus em todas as coisas. Você não vê esse homem se queixando, você não vê esse homem murmurando, e a única oração que ele faz em favor dele próprio, que está contida na Bíblia, é que ele pede a Deus para que possa cumprir com fidelidade o chamado que lhe foi dado. Isso é a plenitude de Deus. Ela nos descola deste mundo, ela nos desarraiga deste mundo, e ela faz com que experimentemos a presença de Deus nos conduzindo de uma forma com que as coisas já não são capazes de tocar a nossa vida. Quando nós estamos presos às coisas deste mundo, qualquer coisa nos fere. Uma pessoa mostra a língua para você: a minha vontade era esganar, minha vontade, se eu pudesse matar essa pessoa. Quantas pessoas você já matou com a sua palavra, com a sua boca? Todos nós já fizemos isso. E quando Deus fala: sai da tua terra, Ele estava se referindo a algo espiritual, e você vai perceber lá na frente isso, e eu vou mostrar para você hoje. Então ninguém vai alcançar a plenitude de Deus sem antes experimentar a libertação desta terra. E esta terra se mistura conosco de tantas maneiras. A nossa própria vida, em cada segmento, é pautada pelos valores desta terra, e não pelos valores de Deus, que às vezes são completamente contrários. Essa semana nós vimos pela televisão manifestações na Europa, especialmente lá na França, onde houve um atentado ou uma vingança de um grupo religioso que se sentiu ofendido por charges ou desenhos ofensivos à sua fé, e entraram num jornal e mataram 12 funcionários desses jornais, inclusive o mentor intelectual daquelas charges. E eu confesso a vocês que eu sou radicalmente contra a violência, porque o cristianismo é contra a violência. Eu confesso a vocês que eu não sou simpatizante do extremismo islâmico, de forma alguma, pelo contrário. Eu acho que aquilo é uma insanidade, porque se tem uma das coisas que eu pessoalmente valorizo, é a inteligência no ser humano. E quando eu vejo o domínio da ignorância, eu fico receoso. Mas com uma coisa eu tenho que concordar: não é possível lançar no lixo as convicções e o respeito por aquilo que é precioso para a vida das pessoas. Isso é cristianismo. O cristianismo é capaz de respeitar aquilo que é importante para as pessoas, ainda que seja contrário à forma com que eu penso. Eu não penso como os muçulmanos, porque a revelação de Deus que eles têm é parcial. Eles pararam no Deus Pai, não conhecem o Deus Filho, nem tampouco o Deus Espírito. Mas eles têm um comprometimento com esta visão parcial da revelação de Deus, que deveria ser imitada pelos cristãos. De modo algum com a violência, porque não são todos os muçulmanos que são violentos. Tem muitos muçulmanos que são gente pacífica, gente amorosa, gente querida. Eu conheço muitos deles e conheci muitos deles. No entanto, quando eu vejo uma multidão
de 3,7 milhões de pessoas marchando pelas ruas de Paris, dizendo: eu concordo com aquelas charges. Estava escrito na camiseta deles. Je suis Charlie, que era o nome lá, um dos nomes do jornal. Eu sou o Charlie. Nós temos que parar e refletir a respeito da nossa visão e o nosso comportamento diante destas coisas. Eu não sei se vocês sabem, aquele mesmo cartunista havia feito uma charge ridicularizando Jesus. Eu não quero nem descrever a charge aqui, porque ela é não só obscena, mas não vale a pena nem ser lembrada. E nós, como cristãos, precisamos ganhar o senso crítico de entender que tem coisas que fazem parte do aceitável e tem coisas que fazem parte do inaceitável. E agora, quando o inaceitável nos alcançar, nós não precisamos matar ninguém, mas nós temos que nos posicionar e temos que dizer: isso não é correto. O próprio Papa João Paulo, Francisco, esta semana, enviou seu recado ao mundo. Ele disse: se alguém fizesse uma charge dessa a respeito da minha mãe, eu provavelmente lhe daria uma pedrada. Eu acho que para o bom entendedor, meia palavra basta. Ele estava dizendo: isso não é correto. Isso provoca a ira nas pessoas. E eu me lembrei de uma frase muito célebre de um pensador alemão chamado Bertolt Brecht. Ele disse assim: tem-se por violento o rio que tudo arrasta, mas não tem-se por violentas as margens que o comprimem. Quem comprime o rio são as suas margens, e o rio é tido como violento e as margens não. Quem comprime muitas vezes recebe apoio. Quem se manifesta muitas vezes é condenado. Os cristãos precisam entender que este mundo jaz no maligno. Por que eu quero deixar claro isso? Porque nós muitas vezes temos amado demasiadamente este mundo, ao ponto de negar a Cristo, seus valores e seus princípios. E eu estou falando com cristãos. Eu quero ler um texto com vocês das Escrituras que fala a respeito deste mundo. 1 de João 2,16. 1 de João 2,16. Vamos ler a partir do verso 12. E eu faço questão até de ficar de pé aqui para ler para vocês esse texto. 1 João 2,12. E eu quero hoje que este culto seja uma mudança de paradigma, de mente, de visão na vida de cada um de vocês que me ouvem. Porque só existe uma maneira de Deus cumprir o projeto dele na minha e na sua vida. É seguindo esses 3 passos dos quais nós vamos falar. Sai da tua terra. E olha o que diz esse texto. João escreve: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Ponto número 2. São perdoados por causa do seu nome. 2. Pois eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. 3. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele escreve 2 vezes a mesma coisa. E olha o que ele diz no verso 15. Não ameis o quê? O mundo, nem o que há no mundo.
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de meu Pai, permanece para sempre ou eternamente. A palavra de Deus ali em Efésios 3,19, antes disso, ele diz que Deus chama por nome toda a família que está no céu e está na terra. Deus não chama por nome as famílias que estão no inferno, porque são riscadas do livro da vida, que são as pessoas que amam o mundo e se entregam a ele. Muitas vezes nós fizemos isso, muitos de nós têm vivido assim nesses dias, mas o grande projeto de Deus começa em nos dizer e nos levar a sair da nossa terra. Enquanto isso não acontece, nós somos pessoas muito frágeis, nós somos pessoas muito débeis, nós somos pessoas que são afetadas por qualquer coisa. Eu não consegui fazer aquilo que eu queria, estou muito chateado, decepcionado com Deus, minha vida acabou, eu perdi tal coisa, eu estou tão arrasado, eu não consegui aquilo que eu gostaria tanto, me empenhei tanto. As pessoas vivem assim, são traumatizadas pelos seus fracassos, pelas suas fraquezas, e as fragilidades tornam tão débeis, tão débeis, tão débeis, tão débeis, que são reduzidas a uma posição que não tem absolutamente nada a ver com a visão de Deus, com o cristianismo ou com o projeto de Deus. E para Deus, tal comportamento é tido como morte espiritual ou inexistência diante de Deus. Quando você vê João, trazendo aqui 3 níveis de maturidade, que são revelados pelo comportamento, todos eles estão relacionados à forma com que vivem neste mundo. E talvez hoje a maior dificuldade na vida de um pastor ou de um líder cristão que tem como responsabilidade influenciar a outros. Eu estou aqui diante de um ex-pastor exclusivo de jovens, que é o Eduardo, e um pastor de jovens, que é o Bruno. Vai falar para um jovem que ele tem que abrir mão de alguma coisa deste mundo para servir a Deus, é como dar um soco no rosto dele. Porque as pessoas são preparadas desde crianças para estes valores. E nós temos aqui a história de pais que prepararam seus filhos para serem as pessoas mais mundanas possíveis. Nós temos pais que proíbem seus adolescentes de virem aos cultos, proíbem, não é que não apoiam, proíbem. Nós temos pais que prepararam seus filhos e filhas desde crianças para serem extremamente sensuais. Eu não sei se você já experimentou, você que tem filha menina, procurar uma roupa decente para sua filhinha. Você vai procurar, mas talvez não encontre. Eu tenho 4 filhas, como vocês sabem. Vai ver a moda infantil. O shorts mais comprido que tem é quase na altura da cintura. E não tem shorts comprido para vender. Porque não vende. Porque o bonito é ser sensual. O bonito é criança de 2 anos de idade usar batom e esmalte vermelho. Porque isso vai identificando com aquilo que o mundo vende, que o mundo quer atrair, prender, arraigar os nossos filhos, de tal maneira que os pais, nem a igreja, nem Deus, nem ninguém consiga arrancá-los deste mundo. Quando você ouve falar que a iniciação sexual no Brasil hoje, que é igual à Austrália e é igual aos Estados Unidos,
a mais precoce do mundo, está em 12 anos de idade. Nossa, pastor, já tive notícia de criança de 8. Quando eu era pastor aqui na Vila Nova, um dia conversando com uma mãe, depois de ter tido a notícia que a filha de 8 anos estava tendo relação sexual com o priminho, eu e minha esposa falamos com ela. Nós estamos com um problema numa caixa de som aqui, viu, Marquinhos? Deve estar viva, está fazendo aqui. A mãe falou, eu já avisei para ela usar preservativo. Não estou brincando não, viu, gente? A coisa é séria. E se nós temos aqui a motivação de nos tornarmos pastores, como eu creio que grande parte de vocês tem, como líderes, nós temos hoje na igreja quase 300 líderes, é para salvar as pessoas deste engano do mundo, que entrou de tal maneira na vida dos seres humanos, mas o que Deus deseja fazer é, através da nossa vida, provar ao mundo que é possível viver de modo digno do Evangelho e oferecer uma alternativa de uma vida diferente. Porque ser pecador dá trabalho. Quando a palavra de Deus diz que ao pecador Deus deu trabalho, é porque é muito mais fácil ser santo do que ser pecador. Imagina alguém que tem, por exemplo, uma amante. O camarada tem que viver se escondendo. Tem que apagar o número dos telefones que fez a ligação, as mensagens do computador. Tem que andar pelas sombras. Tem que andar inventando história todo o tempo. Você pensa que isso é fácil, gente? Isso é um trabalho louco. Agora, se você tem uma mulher só, fica fácil. É mais barato, requer menos desgaste físico e emocional, e você não precisa ficar envolvido com tantas coisas. E isso não é cômico, isso é trágico, porque desgasta e destrói a vida do ser humano. Ser desonesto, é muito melhor ser honesto. Você pode viver em paz, descansado. Será que eu posso ir em tal lugar? Vou encontrar com fulano, que eu apliquei um golpe nele, se ele me vê lá, perigoso fazer um escândalo. Em cada área da nossa vida, se você avaliar, é muito mais fácil viver da forma com que Deus fala para nós vivermos, do que viver como o mundo fala para nós vivermos. Mas eu não recrimino ninguém, de modo algum. Por quê? Porque nós nascemos assim, fomos gerados desta maneira. Como dizia o salmista Davi, em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Então, quando o Senhor fala, sai da tua terra, Ele está se referindo a este estilo de vida que nós precisamos mudar. E quando Jesus diz, quando eu for levantado da terra, todos atrairei, sabe o que Ele está dizendo? Na cruz eu vou romper com este vínculo, na cruz eu vou cortar a corda, vou cortar a amarra, eu vou abrir a cadeia, eu vou despedaçar grilhões, para que aqueles que estavam presos possam viver livres. Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós. Nós vamos começar agora dia 21, um novo tempo no nosso ministério com casais. Graças a Deus, os convites do primeiro jantar de casais se esgotaram muito rapidamente. E eu pedi aos meus líderes que ministrem exatamente sobre isso, esses 3 pontos. O ano inteiro nós vamos ministrar sobre esses 3 pontos. Nós vamos ver Deus agindo, quebrando cadeias, e existem pessoas que estão presas, e nós às vezes estamos presos em algumas áreas que precisamos de libertação, presos às coisas deste mundo, presos às vaidades,
Concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Vontade. A palavra concupiscência é vontade, desejo. Concupiscência da carne. Eu preciso satisfazer a minha carne. Eu preciso. Minha carne tem sede e fome do pecado. Concupiscência dos olhos. Eu falei para vocês que tudo que vem do mundo entra pelos... Tudo que vem de Deus entra pelos ouvidos. Por quê? Tudo que Deus cria, cria através da palavra. E é uma coisa que o diabo nunca conseguiu, foi anular e neutralizar a palavra de Deus. O diabo também fala no nosso ouvido, viu? O diabo fica em todo o tempo ministrando, ó, você não vai conseguir, isso não vale nada, esquece, deixa para lá, não vai ter jeito, não vai ter saída, não tem cura, não tem salvação, não tem. Deus, com uma palavra só, neutraliza tudo que o diabo fala. Ele diz, tudo é possível àquele que crê. E a palavra do diabo nos prende a este mundo. A palavra de Deus nos liberta dele. Conhecereis a verdade vos libertará. E este libertará destas forças que nos prendem. Porque nós somos presos através da mentira, mas a verdade revela a real situação e nos liberta. Sai da tua terra. Esta orientação, essa direção que foi obedecida por Abraão, se revela num passo que não só faz com que Deus cumpra sobre ele a sua palavra, como Ele quer cumprir sobre a nossa vida, mas permite que um processo de transformação se inicie em toda a humanidade. Quando Ele diz, em Ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque através daquele testemunho, toda a humanidade seria alcançada. Ontem eu estava aconselhando um casal, ontem pela manhã, e eu falava a respeito disso. Um casal que tem vivido intensos conflitos por questões materiais, um desacordo na área material. E eu falava exatamente sobre isso. Tudo está pautado por valores desta terra, no ter. E Deus nos mostra de um modo muito claro que o valor da terra é ter. Você pode dizer comigo, ter? E o valor de Deus é ser. Você pode dizer ser? Antes de ter, nós precisamos ser. Porque senão o que nós temos vai ser para nossa ruína e destruição. Deus é o dono de todas as coisas, não é? É ou não é? Quando perguntaram o nome dele, quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? Porque Faraó vai me perguntar qual é o nome do meu Deus. Deus disse assim, diga a Faraó que o meu nome é Eu Tenho. O que Deus disse? Diga a Faraó, meu nome é Eu Sou. Porque nós precisamos entender que quando nós somos desprendidos desta terra, o valor já não é mais o eu tenho. Porque o eu tenho faz parte do sistema deste mundo. Porque o sistema deste mundo é material, é financeiro. O reinado do anticristo, que eu creio está muito próximo. Conforme Apocalipse diz, Apocalipse acho que é 13, 18, que diz que ele vai dominar o comércio. Ninguém poderá comprar nem vender nada se não tiver o número do homem, o número da besta, o qual é 666. Está escrito no livro do Apocalipse. Por isso ter é tão importante para o mundo. E numa roda de pessoas, você consegue perceber aonde está o coração delas através das suas conversas. A conversa de quem está preso a este mundo é mostrar o que tem. Por isso eu abomino esses meios de comunicação aí das redes sociais. Fica mostrando
eu tenho esse sapato, eu tenho esta bolsa, você não tem e nunca terá, porque é minha. Eu tenho este carro, eu tenho esta casa, eu tenho a possibilidade de estar neste lugar, nesta viagem. Isso é uma massagem ao ego humano. Eu vou inventar uma rede social gospel. Não vai ter nenhum participante. Se tiver um, ele vai ter se entregue. Porque quem é não precisa dizer que é. Jesus afirmou: eu sou. E sabe o que aconteceu quando ele disse isso? A Bíblia diz que quando os soldados de Caifás foram prender Jesus, eles chegaram de noite lá no Getsemane, e Jesus estava orando ali com os seus discípulos, e eles perguntaram: quem é Jesus? E Jesus falou: eu sou. A Bíblia diz que quando ele disse isso, aqueles soldados caíram para trás, caíram no chão, por causa da força daquela declaração. Porque tem muita gente que tem hoje em dia. Aliás, o mundo está cada dia mais rico, mas tem cada vez menos gente que pode dizer: eu sou. Sai da tua terra. Eu quero encerrar aqui essa ministração. Isso aqui foi a introdução da introdução da introdução. Mas eu quero orar com você. E nós vamos começar a pensar nessas coisas e a orar sobre isso. E eu creio que Deus vai fazer uma obra linda no coração de cada um de nós. Nós vamos mudar os paradigmas, mudar os pensamentos, mudar o nosso comprometimento. Quando eu falava no início do culto, a respeito da oferta e dos dízimos, para o mundo, o entregar a questão material e financeira é tão difícil, mas é tão difícil por quê? Porque é a negação da nossa crença, muitas vezes. Eu já disse para vocês de estatísticas que apontam que nem 50% dos cristãos no Brasil são dizimistas. Na América do Norte, o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, cai para 20% de cristãos que são dizimistas. 20%. No Brasil são 50%. Por quê? Porque o que eu tenho, eu não posso dar. Porque se eu dar, eu vou perder o único valor que eu tenho. Porque se eu não sou, eu tenho que me prender no que eu tenho. Mas se eu sou, eu não preciso de nada. Porque eu tenho aquele que é. E é inclusive dono de todo o ouro e de toda a prata. Uma das coisas que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa nesses dias, é justamente nos levar a esta experiência. Vocês sabem o que tem acontecido conosco? Tanto eu quanto ela desenvolvemos enfermidades que são enfermidades para o mundo incuráveis e podem levar à morte. Tanto eu quanto ela vivemos períodos de total e absoluta dependência de Deus. Mas isso fez tão bem para nós, mas tão bem, porque o que Deus fez foi justamente nos despregar completamente deste mundo. Imagina você que tinha uns pedacinhos que estavam grudados ainda. Alguém já descolou esparadrapo da pele ou não? Ainda mais para homem que tem um pouquinho de cabelo na pele. Você vai puxando, parece que cada pelinho que sai é uma parte da sua vida que foi, né? Tem aqueles que são mais machos, puxa de uma vez só, né? E é isso que Deus vai fazendo. Ele está descolando o esparadrapo. E o que nós sentimos nesses dias, pela graça e misericórdia de Deus, é que na nossa vida, o esparadrapo descolou. Eu e minha esposa morremos.
para as coisas do mundo. Porque o que nós sentimos foi tão profundo, tão profundo. Deus nos colocou numa situação tão delicada. E eu compreendi isso, porque o que ocorreu com ela era fruto absolutamente de erro médico. Durante 4 anos, ela insistindo com o médico que o tumor que ela tinha tido há 13 anos atrás tinha voltado. E o médico falou que ela não tinha nada. Fez exames e os exames deram todos negativos, mais de 15 exames. E de repente nós encontramos um tumor de 8 centímetros, 6, com metástase, com uma chance de não reincidência muito baixa. E eu confesso que eu fiquei com muito ódio daqueles médicos. Eu fiquei com muita raiva. E eu dizia no meu coração, eles mataram a minha esposa. Até o dia que Deus me mostrou que foi Ele quem permitiu que tudo aquilo acontecesse. Porque uma nova história Ele tinha para a nossa vida. Um novo tempo Ele tinha para nós. Quando nós descobrimos há 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, parece que faz um século, mas faz 2 meses e meio só, que ela estava doente. Eu estava no pior momento da enfermidade que hoje venho tratando, sentindo dores terríveis. Também fui vítima de erros médicos assim, diversos, mas Deus também falou comigo, eu permiti, porque o Senhor me disse, não temam o que pode matar o corpo, temei antes o que pode matar não só o corpo, mas depois disso lançar o corpo e a alma no inferno. E quando eu percebi, lendo o texto de Efésios 3, que Deus conta por nome as famílias que estão no céu e na terra, mas não contam nas que estão no inferno, porque tem o seu nome riscado diante de Deus. Eu entendi que Deus quer produzir na vida desta igreja uma transformação tal que vai nos descolar a todos, e à medida que isso vai acontecendo, Deus vai manifestar toda a sua glória sobre a nossa vida. E eu quero que você receba isso em seu coração. Eu quero que você receba isso em sua vida. Eu acompanhei o drama de alguns irmãos no ano passado, muito de perto. E eu vi Deus descolando tantas vidas. E Deus está descolando, e Deus está descolando deste mundo. Está descolando, os valores estão mudando, a mente está mudando. É lógico que isso não acontece da noite para o dia. É lógico que é um processo, é lógico que as coisas vão acontecendo devagar, mas olha o que eu tenho para te dizer aqui. Deixa eu ler para você Hebreus capítulo de número 11, verso 8. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abrão, quando foi chamado a obedecer, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. E partiu sem saber para onde ia. Deus nos convida para partir, Deus nos convida para descolar, Deus nos convida a abrir mão, Deus nos convida a renunciar. E Ele fala: fica tranquilo, porque o que eu tenho para você é melhor. Mas o que o Senhor tem para mim? O que eu tenho é melhor. Mas quando vai ser? No tempo certo. E olha o que diz na sequência: partiu sem saber para onde ia, e pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. A terra se tornou terra alheia. Essa não é mais minha terra, esse chão não é mais minha terra. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Uma cidade que tem fundamentos, não uma cidade cujos fundamentos foram removidos, cujo respeito foi removido, cujos princípios foram removidos. A terra que ele aguardava era uma terra que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador.
Deus é o arquiteto e o edificador desta cidade. E Ele está gerando esta cidade entre nós, através de valores e princípios que estão sendo restaurados, para que eu e você vivamos como família de Deus, abençoando esta terra, enquanto Ele nos permitir permanecer aqui. E quando acabar o nosso tempo aqui, Ele nos leva para a presença dEle, e nós vamos passar a eternidade na glória que nos está proposta. Eu quero que você receba isso para a sua vida, e aqueles que desejam isso, logicamente, vão experimentar um preço a ser pago. Mas eu quero dizer para você, vale a pena. Vale a pena. Se alguém quiser uma declaração sobre o que nós temos vivido na nossa casa, a palavra é uma só: vale a pena. Vale a pena. Porque o que Deus tem nos dado, isso não tem preço. O que Deus tem feito, não tem preço. Compreender esta palavra não tem preço. Essa palavra me foi dada no momento que eu pensava nessas realidades. E isso é só a introdução da introdução. Vocês vão ver o que vem pela frente aí. Mas eu sei que vale a pena. E você que deseja isso para a sua vida, eu quero orar com você hoje. Você que deseja de verdade ser desprendido deste mundo, eu quero orar por você hoje. E Deus vai ouvir esta oração e vai fazer esta obra. Aliás, eu quero convidar você a orar junto comigo, se você deseja. Senhor Jesus, a Tua palavra diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu quero fazer parte destes todos. Eu não quero estar preso a este mundo, mas quero estar atraído ao Senhor. Uma vida nova, transformada, livre, liberta. E como o Senhor prometeu, o pecado já não terá domínio sobre vós, que já não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é nesta graça maravilhosa que eu descanso, que eu deposito a minha vida e a minha esperança, porque eu creio que uma nova história Deus declare tem isso pra mim. Um novo tempo Declare isso. Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sua voz. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Se você acredita nisso, declare com fé. aquilo Que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu quero orar por você agora, feche seus olhos. Pai, muitas vezes nós temos por perda aquilo que nos é tirado, aquilo que nos desprende deste mundo. Muda esta ótica, Senhor, no coração dos teus filhos. Como o próprio apóstolo Paulo orou, eu oro para que eles entendam qual seja a esperança da sua glória, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor, e para que estejam arraigados neste amor, e tenham a revelação da plenitude de Cristo. Começa uma revolução em cada vida que aqui está. Começa, Senhor, um mover sobrenatural. Senhor, tantas vidas sofrendo, tantas vidas presas às misérias, às calamidades deste mundo. Começa hoje a romper com tudo isso, meu Pai, ao ponto de podermos dizer: todas as coisas cooperam conjuntamente para o meu bem. Eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Eu estou seguro em tuas mãos, meu Pai. Seja essa a declaração e a convicção de cada um dos meus irmãos. E eu oro, meu Pai, para que nesses dias, quando nós vamos estar compartilhando estas verdades, cada vida, cada família,
cada lar experimente uma libertação plena. Toda amarra, toda cadeia, toda prisão, todo cativeiro, todo laço, sejam quebrados em nome de Jesus. Eu declaro vida e salvação para esses lares. Eu declaro paz e alegria. Eu declaro uma vida santa, comprometimento com a tua obra. E o teu nome será glorificado, porque os teus filhos conhecerão a maior de todas as tuas riquezas, que é a tua plenitude sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com vocês agora, quando nós nos despedimos deste lugar, só lembrando que nós temos ali na nossa livraria muitos materiais para a sua edificação, inclusive esta mensagem já está disponível em áudio, e você pode levá-la para a sua edificação ou para a edificação de outras pessoas. E eu quero orar também pela vida do Alcindo Pazinato, que está na UTI, ele teve um infarto, e eu quero pedir a vocês que continuem orando pela vida da pastora Cristiane. Nós temos um desafio grande pela frente ainda, que é a redução dos tumores, para que nós possamos fazer a cirurgia com ela. Dia 3 de fevereiro nós vamos estar em São Paulo, consultando os médicos ali, refazendo exames, e eu quero clamar para que a igreja continue unida, porque às vezes a gente dá uma largada, dá uma arrancada, depois esmorece. Nós precisamos de vocês, nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos da intercessão de vocês. Continuem orando por ela. Eu quero orar junto com vocês também. Pai querido, eu abençoo cada uma dessas vidas tão preciosas que estão aqui, e eu clamo para que o poder do Teu Espírito Santo opere maravilhas nesses corações, e comece agora a produzir transformações em cada lar, em cada família, em cada casal, em cada filho, em cada pai, em cada irmão, na Tua igreja. Oro pela vida do Seu Alcindo Pazinato, que ele experimente lá naquela UTI a transformação que vem da Tua parte e a Tua cura. E oramos também por um milagre na vida da Cristiane, que o Senhor a liberte, Senhor, deste mal, que o Senhor a liberte deste cativeiro, que o Senhor demonstre todo o Teu poder. Dá-nos a cura completa para a vida dela, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.